Olá, meus queridos, meu nome é Jorge, sou pastor da Igreja Nova Vida em Juiz de Fora. Eu gostaria de falar para você sobre a justificação pela fé em Jesus. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 diz: Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Olha, percebe-se que há um grande interesse das pessoas em buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Nessa busca, muitos caminhos têm sido tentados pelo homem, cumprimento de leis, boas obras, penitências e por aí vai. Mas a Bíblia diz que existe uma única maneira para que o homem pecador possa se achegar a Deus, é o caminho da justificação pela fé em Cristo. A justificação é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. A justificação, é o ato soberano de Deus, pela qual ele declara o homem justo em Cristo. Gentil é todo aquele que não é judeu. Na igreja em Roma estava acontecendo alguns problemas causados por atitudes inconvenientes dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus com relação à circuncisão. Dentro desse contexto, Paulo se dispõe a esclarecer para ambos. Romanos 2, verso 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Os gentios não queriam aceitar a circuncisão porque não eram descendentes de Abraão. Mas os judeus enfatizavam a importância da circuncisão. Em vista disto, Paulo mostra que tanto gentios quanto judeus não tinham nenhuma condição boa diante de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos eram indesculpáveis. Os gentios não rendiam glória a Deus, pois estavam com o entendimento obscurecido. Romanos capítulo 1, verso 21b diz: Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Os gentios, eles já eram idólatras. Romanos 1, 23 diz: Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Os gentios estavam mergulhados na corrupção moral. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, na parte B. E os judeus? Esses eram orgulhosos. Romanos 2,17. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus? Os judeus receberam a lei, porém praticavam as mesmas coisas que os gentios. Romanos 2,1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Por esse motivo, meus queridos, Deus deixa bem claro que todos estão debaixo do pecado e por isso condenados. Essa então era a realidade de todos, pois a partir de Adão todos pecaram. Romanos 5,12, Paulo diz isso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por o homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, isso são todos, pecaram. Os judeus justificavam-se na lei, mas qual seria então o propósito da lei? O propósito da lei era mostrar o pecado e não justificá-lo. Romanos 3,20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, olha, ela servia para mostrar a necessidade de uma justificação gratuita, mediante a fé, mediante o sacrifício, melhor dizendo, de Cristo. Romanos 3, 24, 28, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Olha, o sentido da justificação é fazer justo, ou seja, tornar aceito. A justificação em Cristo tem como propósito a remissão, o perdão do castigo, o perdão do pecado. Romanos 4:6, Deus acredita justiça, independente de obras. A justificação tem um propósito de nos tornar participantes da herança de Deus em Cristo. Tito escreve isso no capítulo 3, verso 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Agora, pelo fato da justificação ser por meio da graça, através de Jesus, as obras que são as atitudes diárias, elas são canceladas? De forma nenhuma. Tiago capítulo 2, verso 21 diz, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? O apóstolo Tiago toma como base a justificação de obra. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Parece haver uma discrepância entre os dois em relação à justificação. Paulo diz que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 2,16. Tiago diz que a pessoa é justificada pelas obras, e não somente por fé. Tiago capítulo 2, verso 21 a 24. Paulo fala da justificação pela fé em termos salvífica, perante Deus, ao passo que Tiago estava falando do bom testemunho perante os homens. Por isso ele enfatizou que deveríamos mostrar a nossa fé se referindo à autenticidade da vida cristã, através das obras como prova a serem vistas. Tiago 2,18 diz, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Paulo se referia ao favor imerecido de Deus, e Tiago ao fruto de uma vida cristã. No entanto, o alvo da justificação para ambos era o mesmo, a redenção na pessoa de Jesus Cristo. Concluindo, a justificação vem por meio da fé em Cristo, mas as obras dão testemunho dela, de maneira que a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. As boas obras não podem proporcionar a vida eterna, pois essa se dá através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Elas são importantes pelo fato de confirmarem a fé em Cristo. Meus queridos, Deus te abençoe rica e abundantemente.